Eu tava na igreja, tocava guitarra naquela época que eu tocava pra mocidade. De repente, Deus colocou no meu coração sentido de começar a dar glória a Deus e o pregador ia pregar. E o pregador começou a pregar, começou a gritar no microfone, e o poder de Deus, toda a igreja estava clamando muito alto, dando glória a Deus, aleluia, aquele poder tremendo. E o que aconteceu? Eu tava lá dando glória a Deus, né, adorando a Deus, e eu comecei a falar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, em pensamento. E eu fiquei quietinho no meu canto, coloquei a guitarra do lado, sentei e comecei a dar glória a Deus. De repente, o meu espírito, quando eu tava dando glória a Deus, meu espírito começou a subir para cima, subiu, foi subindo. Esse caminho dessa subida foi em meio a uma escuridão total. Não havia nenhuma claridade, era uma escuridão total. Eu não vi planetas, eu não vi estrelas, eu não vi nada. Eu vi uma escuridão total. E eu passei por aquele caminho e eu fui subindo, uma velocidade muito alta. De repente eu passei por uma porta muito grande, muito imensa, a maior porta do mundo, maior porta do universo. Eu acho que é aquela porta, muito grande. Essa porta estava aberta, eu passei por essa porta numa velocidade muito rápida. Eu percebi que era uma porta porque a minha percepção estava muito alta nesse momento e eu estava em espírito. Meu corpo ficou na terra. De repente eu me apareci numa sala toda de chão de vidro, paredes invisíveis. Paredes existiam, mas elas eram invisíveis. Vidro muito limpo, então você não vê. Invisível mas eu sabia que eu estava numa sala, e essa sala é a sala do trono, e eu de joelhos, eu apareci diretamente, eu entrei nessa sala e já fiquei de joelhos na hora. É um corpo espiritual, meu corpo era um corpo pouco transparente, ele era transparente, e eu sabia porque eu olhava assim, eu estava de olho fechado e comecei a orar a Deus. Eu já estava orando, dando glória a Deus, e quando eu cheguei lá, comecei a orar a Deus também. Travei essa imensidão toda do céu em 4 estágios, foi 1, 2, 3, 4, eu era sugado para cima. Alguma coisa me puxava pra cima. Era Deus, né? Claro. Deus que estava fazendo essa obra. E eu apareci diante do trono. Quando eu apareci diante do trono, eu estava de joelho e eu fiz uma oração pedindo para Deus abençoar a igreja em geral, as pessoas. E aí eu se coloquei de pé diante do trono. Eu estava a uns 7 metros de distância desse trono de Deus, mais ou menos. Eu calculo, né? E é incrível como em espírito a nossa percepção é muito clara de tudo. Não há dúvidas. Será que é isso? É que aquilo? Não tem dúvida. É realmente aquilo estava acontecendo e eu sabia. E o meu corpo ficou na igreja, mas o meu espírito, o meu corpo espiritual, o meu eu real subiu até Deus. E lá eu olhei, a primeira coisa que eu olhei, quando eu levantei de joelhos, que eu estava com o rosto em chão, eu estava com o braço no chão, eu estava com a mão no chão, esticando assim, a minha mão estava esticada no chão, sobre aquele chão muito limpo, né, por sinal, transparente até, e muito silencioso o local. E eu coloquei o rosto no chão, dobrei as minhas pernas, coloquei o meu peito no chão, o meu nariz no chão, o meu braço no chão, apontando minhas mãos em direção para adorar a Deus. Ele é digno de toda a adoração. Se você puder jogar o seu rosto no chão, você joga, porque ele é digno. Ele é o Criador. E eu estava diante do trono do Pai. Alguém fala, será que era o Pai? Será que era o Filho? Não, era o Pai. Só tem um único Deus sobre todos nós. Os judeus mesmo, qualquer judeu, ele sabe que Deus é único. Não há ninguém acima do Pai. O Pai senta-se no trono, Jesus Cristo assenta-se à direita de Deus, porque assim foi dito quando Estevão morreu. Ele olhou para o céu e viu o trono de Deus e viu Jesus Cristo assentado à direita. À esquerda não tinha nada, ele não falou que tinha alguma coisa, mas à direita de Deus. E o Filho está à direita do Pai. E ele assenta-se juntamente com o Pai no trono. Quer dizer, ele domina juntamente com o Pai. Então eu estava de joelho, vamos continuar aqui, eu estava de joelho, eu levantei e me coloquei de pé diante do trono de Deus, após eu estar de joelho e ter adorado ao Pai. Eu olhei e a primeira coisa que eu vi, antes de qualquer coisa que me chamou muito a atenção, foi um arco-íris que estava sobre o trono. Ele estava atrás, como se fosse em cima do trono, saía de cima do trono e ele dava a volta, como se fosse aqui. Ele ia lá para trás, numa imensidão quase que infinita. Ele ia lá para trás e ele ia sumindo lá para trás. Tipo, ele era grosso aqui no começo, ele fazia uma curva como uma aliança e ia diminuindo. O arco-íris com todas as cores, com todas as 7 cores divididas, ou sei lá quantas cores tem, eu vi um arco-íris, né? E depois do arco-íris, eu olhei para o trono, eu vi uma nuvem branca, só que como a nuvem era uma nuvem branca apenas, uma nuvem muito branca, a glória de Deus, a Shekinah do Pai, envolve o trono, você não vê
o rosto do Pai. Eu olhei para baixo e eu vi que o trono estava em cima de uma bola de energia. Aí sim era uma bola, né? Era uma bola como se fosse um baita de um planeta gigantesco. Planeta, modo de dizer, né? Era uma bola de energia gigantesca. O trono está sobre essa energia. Eu não sei o que é essa energia, mas essa energia era uma imensidão, uma coisa muito grande. Dava para ver assim uns desenhos nessa bola, uns raios. Era muito branca. A cor predominante era branca, com alguns tons de azul claro. Essa bola imensa de poder, uma bola de poder incrível. E o trono acima desse poder. Eu olhei para o trono de Deus, aí eu não falava nada, Deus não falava nada para mim, eu apenas estava observando. Aí eu perguntei assim, entre outras perguntas, eu fiz umas 2 perguntas lá, que não é relevante contar aqui agora, mas o que me interessa contar é que eu fui um arrebatamento até Deus e eu perguntei com quem vou me casar. Falei, Deus, com quem eu vou me casar? Aí saiu uma mão da nuvem, da Shekinah, da glória de Deus, apareceu uma mão, um braço, não é uma mão, apenas um braço, e eu vi a ponta do braço dele assim, saiu da nuvem. Eu vou colocar corretamente aqui, porque senão vai ficar errado. A nuvem estava lá oculta na nuvem, né? Ninguém via nada. De repente apareceu uma mão assim e falou assim, e saiu uma voz ao mesmo tempo, falou assim, você sabe. Quer dizer, a mão foi assim e voltou. Só que aí eu olhei aquela mão saindo assim e entrando para dentro de novo da glória, da nuvem de glória. Quando eu vi essa nuvem, eu lembrei depois, quando eu fiquei lembrando dessa mão, né? A mão que apareceu era uma mão, ela não tinha essa divisão que a gente tem aqui na mão. Os dedos não eram assim, um mais comprido, o outro mais curto. Era quase todos, faziam uma simetria, quase todos do mesmo tamanho, um pouquinho menor, só coisa mínima menor aqui assim. Era uma mão assim, né? Isso como se o dedo estivesse esticado, mas aqui eu tô coordenando para você entender. Esse dedo estava assim, colocado também junto. O dedo polegar estava normal, era uma mão mesmo, uma mão de homem. Essa mão fez assim, né? Você sabe, joga do outro lado. Ele fez, você sabe. Essa foi a resposta. Com quem eu vou me casar? Você sabe. Aí eu fiquei com essa resposta, né? Depois eu descobri que era isso mesmo. Você sabe. Quando você vai encontrar uma pessoa para casar, você sabe que é aquela pessoa. Era simples a resposta, só que eu não entendi. Eu achava que eu tinha que ver uma visão da pessoa antes de casar. Não. Depois eu descobri que simplesmente era exatamente isso que ele falou. Você sabe. Quando eu vi a minha esposa pela primeira vez, eu senti uma alegria muito grande e eu sabia que era ela. Só isso. Beleza, acabou essa pergunta aí. Eu em espírito, em pé, num corpo espiritual, eu percebia que o meu corpo parecia ser um pouco maior do que o meu corpo comumente é, né? O meu corpo parecia ser do mesmo tamanho, mas parecia ser um pouquinho diferente. Eu tava num corpo que eu podia andar, eu tinha braços, eu tinha pernas, eu tinha cabeça, eu tinha 2 olhos, uma boca, eu falava, ouvidos, eu ouvia. Eu estava num corpo espiritual e eu via o meu corpo, eu percebia o meu corpo. Só que não há intenção de, quando você tá num corpo espiritual, não há intenção de você ficar olhando pro seu corpo. Você olha pra frente. Aí eu peguei e voltei pra esse... Depois disso, um irmão tocou no meu corpo assim, ó, no meu ombro, porque ele queria cantar um hino na igreja, depois da pregação. Aí Deus permitiu que o meu espírito voltasse pro corpo. Aí eu voltei de uma forma meio... Fui voltando e peguei consciência de novo onde eu tava. Na igreja com a mão um pouquinho a mão na testa, assim, né? Porque eu fiquei, estava sendo glória a Deus, né? Aí eu subi, depois eu voltei, eu percebi que eu tava na igreja de novo e a minha audição foi voltando aos poucos e eu comecei a ouvir o pregador de novo. Aí eu falei assim, nossa, no céu tá muito melhor, não vou dar atenção pra esse irmão não. Aí eu peguei e fiquei na minha, fiquei quieto, aí voltei de novo. E quando eu voltei, eu consegui se ligar de novo e em segundos eu tava no céu de novo. Aí eu percebi que tudo aquilo era real, meu Deus do céu. Aí eu peguei e olhei assim, e eu já tinha visto um arco-íris em cima do trono, a mão de Deus já tinha saído pra fora. Eu tinha conversado com Deus, perguntei com quem eu vou me casar, ele falou, você sabe? Só isso que ele falou, mais nada. Fiz uma outra pergunta lá também, pelo que eu me lembre, Deus não queria me responder mais nada, o assunto lá era outro. E mesmo assim eu tinha uma liberdade para ficar fazendo perguntas desnecessárias, né? Coisas assim que não era relevante. Aí Deus mesmo assim me respondeu rapidamente, mas ele não queria conversar sobre esse assunto. Aí depois eu virei de costas, assim, meio de lado pra Deus, fiquei de lado. Aí eu peguei e falei assim, como se fosse um pensamento, nós fala, né? Não é uma fala meio que tem que ser movida a boca com ar, isso, aquilo. Aí eu pensei assim, falando pra Deus, né? Assim, Deus, então é só isso mesmo? Tem mais alguma coisa? Deus não falava nada, aquele silêncio total no céu. E eu olhei também, antes eu tava esquecendo de falar isso porque eu tô correndo pra falar, porque o celular vai acabar, vai travar a gravação. Ele pegou e, diante do rosto, quando eu olhei para tentar olhar o rosto de Deus, eu vi um mar de vidro na frente, assim, com vários losangos, e eu acho que era o reflexo que estava atrás do arco-íris, vários, tipo aquela visa, tem aquele cartão, quando você olha assim, você vê um negócio que fica mudando de cor, como se fosse isso, só que era um quadrado na frente
do rosto. Não dava para ver o rosto de Deus. Me decepcionei um pouco, mas é o que está escrito lá em Apocalipse, um mar de vidro. Aí eu vi em Apocalipse 4, acho que tá lá o trono de Deus exatamente igual. Mesma coisa, só que eu não vi tronos. Eu só vi Deus e foi um assunto, um papo reto ali, direto com Deus. E aí eu voltei pro meu corpo em segundos e agora toda vez que eu vou orar, eu peço a Deus alguma coisa, eu consigo voltar de novo diante do trono. A mão de Deus era uma mão azul que tinha energias, não era de pele, era um espírito, tinha energia brilhando assim, se mexendo, uma mão poderosíssima, forte, muito forte.